Sou o professor Augusto Moura, professor de informática. Vamos falar sobre um tema muito importante na atualidade, as nuvens computacionais. Quando iniciou, para que servem as nuvens computacionais? Vamos começar? Bom, em primeiro lugar, conhecer as principais nuvens computacionais. Uma que deu origem a toda essa tecnologia, a primeira foi a Dropbox. Você está vendo aí na tela a imagem da nuvem Dropbox. Ela permite, é claro, após um cadastro, que você obtenha um espaço de 2 GB gratuito para armazenamento de seus dados. Essa nuvem, ela surgiu no ano de 2007, nos Estados Unidos. Um palestrante nos Estados Unidos, ele acabou esquecendo seu equipamento, notebook, com seus arquivos, e aí teve a grande ideia de armazenar os dados na própria internet, para que não esquecesse, não ocorresse mais esse evento. Com isto, surgiu a empresa chamada Dropbox, que permitia que as empresas armazenassem seus dados, backups e outros dados relevantes para a instituição. Surge então, em 2007, a primeira nuvem computacional na forma de empresa. Na verdade, o conceito de nuvem computacional é bem mais antigo. Por exemplo, já há muitos anos, muito antes do ano 2007, armazenamos nossos e-mails em nuvem computacional, através do Gmail, através do Hotmail e outros serviços webmail. Mas o conceito realmente de nuvem computacional começa com a empresa Dropbox nos Estados Unidos. Está aqui o Dropbox, oferece 2 GB de espaço gratuito. Você pode armazenar. A origem, Estados Unidos, São Francisco, Califórnia. Bom, segunda nuvem computacional muito importante, né, que você deve conhecer, o OneDrive da Microsoft. Essa é a imagem da tela, né, do site da Microsoft com a nuvem OneDrive. Do mesmo jeito, é necessário que você faça a sua inscrição, é gratuita a inscrição, e aí você vai ter direito a 15 GB de armazenamento de dados. Você pode armazenar suas fotos, você pode armazenar seus arquivos, 15 GB gratuito. Acima disso, o valor é pago, do mesmo jeito que Dropbox, do mesmo jeito que outras nuvens computacionais. Dropbox surgiu em 2007. Já esta nuvem computacional da Microsoft surge no dia 21 de fevereiro de 2008. Veja que logo em seguida aparece a nuvem computacional da Microsoft, a Dropbox, no ano seguinte. Está aí a data de início para que você veja. No início, ela era chamada de SkyDrive. Se você pegar questões de prova aí mais antigas, você vai ver o nome SkyDrive. Depois passou a OneDrive. Cuidado, não é, com esse termo. Oferecia 25 GB, depois reduziu para 5, depois ampliou para 15, então no final ficou 15 GB disponível. Do mesmo jeito que a grande concorrente da Microsoft, a empresa Google, o Google Drive. Então está aí o símbolo do Google Drive, essa é a página do Google Drive. Você pode do mesmo jeito fazer sua inscrição e ter acesso a 15 GB. O Google Drive disponibiliza também 15 GB. Bom, se você tem uma conta de e-mail no Gmail, então você já tem vinculado ao Gmail uma nuvem ao Google Drive, o serviço de nuvem Google Drive. Do mesmo jeito, se você tem uma conta no Outlook, Hotmail, você tem vinculado uma conta da Microsoft, então você tem já uma conta no OneDrive da Microsoft. O Google Drive surge no ano de 2012, lançamento 24 de abril de 2012. Estão vendo aí como essa tecnologia toda tem pouco tempo de existência? Pouquíssimo tempo de existência. Então inicia em 2007 com o Dropbox, depois vem em 2008 com a SkyDrive da Microsoft, que se transformou aí em OneDrive. Depois em 2012 surge o Google Drive. Também a empresa Apple não poderia ficar atrás. Né? Tem o iCloud, a nuvem computacional da empresa Apple. Do mesmo jeito, você pode fazer cadastro e vai ter direito a 5 GB de espaço disponível nesta nuvem. Pelo menos é o valor atual. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo já tenha ampliado esses valores. Normalmente eles ampliam os valores para poder captar mais clientes para a sua nuvem computacional. O objetivo é o armazenamento de dados, seja vídeos, seja fotos, arquivos. Esse é o objetivo, né, de disponibilizar gratuitamente esses valores. Bom, o início aqui está aí para você ver um pouco antes do Google Drive.
Foi no dia anunciado no dia 6 de junho de 2011, né? Lançamento no dia 12 de outubro de 2011. Então, olha só, seguindo essa sequência aí, primeiro vem o Dropbox, depois a nuvem da Microsoft, o OneDrive, depois vem aí iCloud e depois aí o Google Drive. Bom, correndo aí por fora, a Amazon, uma grande empresa, aliás, uma potência mundial em termos de banco de dados. Amazon, a maior empresa de venda do planeta, e também em termos de conhecimento, de acordo aí com pesquisas na internet, ela só é menos conhecida do que Facebook. A Facebook é a primeira no mundo em termos de gosto aí dos usuários, depois vem a Amazon. Bom, a empresa Amazon, ela é uma potência em vendas pela internet, então ela teve que criar um banco de dados imenso e muitos recursos, foi necessário investimento em muitos recursos para atender as vendas, principalmente do Natal, Dia das Mães, que são as épocas que mais se vende. Só que na maior parte do ano, essa tecnologia, essa capacidade de armazenamento de dados fica obsoleta, sem uso. Então a Amazon fez o quê? Criou também a sua nuvem computacional. Então ela disponibiliza serviços para atender clientes durante o ano com essa tecnologia que ela criou inicialmente para atender ao serviço de vendas na web. Então Amazon, do mesmo jeito, você tem um valor que é gratuito, você tem um espaço gratuito, mas né, a partir de um determinado valor, então você vai pagar, passa a ser pago. Então, a Amazon também é uma potência. Então, tem aqui, ó, Amazon Cloud Drive. Então, temos aí a nuvem computacional da empresa Amazon. Tem aqui o valor, os primeiros 5 GB são gratuitos. Então, do mesmo jeito que a nuvem da empresa Apple, são 5 GB gratuitos, tem aqui os valores, ó, $11,99 por ano para armazenamento, né, e ilimitado de espaço adicional e o limitado por R$ 59,99. Que bagatela, né? Dólares, é claro. Baratinho aí para você armazenar dados de forma ilimitada no Amazon. Muitos sites hospedam dados em Amazon pelo planeta inteiro. Bom, existem alguns serviços que são disponibilizados através de nuvens computacionais. Um dos grandes serviços, além de armazenamento de dados, né, existe o armazenamento de dados que eu acabei de citar e citei os valores. Mas existem outros serviços que são menos conhecidos do usuário. Normalmente o usuário, quando fala de armazenamento de nuvem computacional, pensa só em armazenamento de dados. Mas existem outros serviços. Um dos serviços atende pela sigla SaaS, que significa, vem do inglês, Software como Serviço. A tradução, Software como Serviço. E o objetivo é disponibilizar programas de computador que você não precisa baixar nem instalar no seu computador. Você simplesmente acessa via nuvem computacional. Um dos primeiros foi justamente o Google Docs. Google Docs foi um dos primeiros serviços de armazenamento em nuvem de programas disponível para usuários. Tem o editor de texto, tem o editor de texto, tem a planilha, e tem o serviço de apresentações. A Microsoft não poderia ficar atrás, né? Então aí lança o Office 365, que é justamente o Word em nuvem computacional, o Excel, o programa PowerPoint, o Outlook. Então você paga para acesso, uma taxa anual, aí você tem acesso a esses programas. Eles não precisam ser instalados no seu computador. O Outlook, Microsoft Outlook. Bom, esse serviço é conhecido como SaaS, Software como Serviço. Você pode acessar, conectado à internet, um desses programas, criar arquivos e hospedar na própria nuvem da empresa. Bom, existe o PaaS, Plataforma como Serviço. Plataforma em nuvem, plataforma como serviço, e o objetivo é atender aos desenvolvedores de sites, disponibilizar ferramentas para que você possa desenvolver sites. É um serviço muito interessante de criar
páginas web, a Wix. Então a Wix é uma plataforma em que você pode criar sites sem ter muito conhecimento. Você se cadastra, você pode criar um site gratuitamente na wix.com. Agora, é claro, se você quiser fazer venda de produtos através da Wix, aí você vai ter que pagar um valor mensal, tem um plano mensal que você paga, um plano anual, aí você vai ampliar as ferramentas através de uma plataforma. Existem outros tipos de plataforma. Uma delas é, como eu citei como exemplo, para criar páginas web, mas existe uma série de plataformas disponíveis. Bom, existe o serviço IaaS, Infraestrutura como Serviço. Como eu disse antes, a infraestrutura como serviço. Como eu disse antes, a empresa Amazon, ela possui uma infraestrutura gigantesca para atender determinadas épocas do ano em vendas. Então, ela disponibiliza essa infraestrutura para outras empresas. Não só a Amazon, como outras empresas de grande porte, elas disponibilizam serviços. Tem o chamado Azure da Microsoft, também é infraestrutura disponível para empresas. Então, a Microsoft também tem esse serviço, como a Amazon tem, disponibilizar infraestrutura para atender as necessidades de uma empresa. Assim, a empresa não precisa fazer um investimento muito alto em tecnologia. Ela já usa, pagando uma taxa, claro, né, a infraestrutura de outra empresa. Bom, banco de dados como um serviço, DAAS. Isso aqui diz respeito ao armazenamento de dados, né? O armazenamento de dados, o espaço disponível, como foi citado inicialmente, esse serviço é conhecido como DAAS, Banco de Dados como Serviço. A vantagem, né, é o que detentor da aplicação tem. A aplicação conta com maior flexibilidade para expandir o banco de dados, compartilhar as informações com outros sistemas, facilitar o acesso remoto por usuários autorizados. Então, você pode, né, caso você tenha uma empresa e queira disponibilizar um espaço para cada um dos seus clientes ou funcionários, então você pode contratar esse espaço de banco de dados e disponibilizar para os clientes. Então veja que isso reduz muito o custo da empresa. Paga-se uma taxa anual, mas não precisa investir em equipamento. Você usa o equipamento de outra empresa. Teste ou ensaio como serviço, TAAS. Quando se quer testar um aplicativo, imagine um aplicativo desenvolvido para celulares e eu quero fazer um teste para ver o desempenho desse aplicativo, quanto suporta, quantos usuários eu posso atender. Então eu posso testar e o resultado, se ele é eficiente ou não, em vez de você fazer isso, lançar o produto e depois ele ter falhas, então você pode já testar antes através de uma nuvem computacional com base em uma empresa de grande porte. Então isso ajuda você a ter um resultado mais preciso. Já imaginou lançar um software e ele ter erros? Então normalmente o pessoal que trabalha na área de TI, primeiro ele testa o software, ele prepara o software, planeja, desenvolve e depois ele testa antes que os usuários possam fazer uso disso. Então é o teste como serviço. Isto também é disponibilizado em nuvem computacional. Bom, gente, todas essas tecnologias é necessário que você conheça. Bom, exemplo de serviços disponíveis em nuvem computacional, Google Apps. Pacote de serviços do Google que oferece uma conta com aplicativos de edição de texto, planilha, apresentações, ferramenta de agenda, comunicador instantâneo integrado, e-mail com domínio próprio e outros. Então, isto aqui dentro do Google Apps, você tem dentro dele justamente o Google Docs. Dentre outros serviços, você vai ter o Google Drive, que é o armazenamento e assim por diante, para representar os serviços disponíveis em nuvem computacional da empresa Google. A empresa Amazon, outra potência em termos de nuvem computacional. A Amazon, um dos maiores serviços de comércio eletrônico do mundo. Para suportar o volume de vendas, no período de Natal, a empresa montou uma gigantesca uma estrutura de processamento e armazenamento de dados que acaba ficando ociosa na maior parte do ano. Foi a partir daí que a companhia teve a ideia de alugar os recursos, iniciativa que resultou num serviço de armazenamento. Este termo representa, em inglês, o armazenamento de dados.
armazenamento. Para armazenamento de dados e uso de máquinas, disponibilização de máquinas de forma virtual. Muito conhecida aí, muito importante a empresa Amazon, uma potência mundial. Bom, essa aqui é muito conhecida e é bem recente, o Netflix. O Netflix, serviço que dá acesso a filmes, seriados e documentários a partir de pequeno valor por mês. Não é necessário efetuar download das produções, tudo é feito por streaming. Então é outro serviço disponível através de nuvem computacional, Netflix. Esses são exemplos. Bom, minha gente, vamos partir agora para questões de prova para você ver como aparece isso em prova. Tem questões mais simples, tem questões que são mais complexas sobre o que eu acabei de citar. Vamos ver alguns exemplos? Primeira questão. Existem mecanismos de armazenamento de arquivos descentralizados. O arquivo fica armazenado. Existem mecanismos de armazenamento de arquivos descentralizados. O arquivo fica armazenado em servidores conectados à internet e pode ser acessado pela web ou por aplicativos instalados no computador. Um navegador, por exemplo, a sincronização entre os locais é automática, bastando que o computador esteja conectado à internet. Bom, um arquivamento que segue esse procedimento será um armazenamento em... A resposta é óbvia, né? Que o armazenamento é em banda? Claro que não, TCP/IP não tem nada a ver. Então o resultado é em nuvem computacional. Então ele está se referindo ao serviço de armazenamento de dados em nuvem. Veja as características. Ó. O arquivo fica armazenado em servidores conectados à internet. A ideia de nuvem é porque os seus arquivos eles não ficam em um local só. O que é uma nuvem? Uma nuvem, fisicamente, são gotículas de água em suspensão, formas chamadas nuvens. Se deu o nome de nuvem computacional porque quando eu salvo meus dados em nuvem, esses dados são espalhados por vários servidores. Você tem a internet, que a forma da internet é uma nuvem. E dentro da internet você tem os servidores. Servidor. Então você vai ter vários servidores onde esses dados são espalhados. Isso dá maior segurança. Então, meus dados, eles são espalhados entre vários servidores no mundo. Com isto, eu tenho mais segurança no armazenamento dos dados. Na hora que eu solicito, na hora que eu entro nessa nuvem, faço login e acesso à nuvem, os dados são recolhidos, reagrupados e estão à minha disposição. Então, eu costumo dar como exemplo, por exemplo, uma maneira de você simplesmente impedir que roubem seu veículo. Se você tem um veículo, imagine que você chega em casa à noite, desmonta o veículo e manda as peças para vários lugares da cidade. Ou do mundo, imagine isso. Aí de manhã cedo você reúne essas peças, monta o carro e sai. Ou seja, é impossível roubar enquanto está armazenado. Né? Por quê? Porque foi armazenado em vários pontos. Então a ideia é bastante simples para você entender o que é realmente o armazenamento em nuvens. Os dados são pulverizados, depois eles são reagrupados para que você acesse. Então quando você envia, pulveriza. Quando você acessa, reagrupa. O acesso ao pacote de aplicativos Google Docs é um exemplo de serviço de proxy? Não. Proxy foi visto aí na página de internet, é um filtro de dados. É um exemplo, Google Docs é de computação nas nuvens. Google Docs é um exemplo de computação nas nuvens. Então são questões simples, mas pelo menos a pessoa tem que ter noção disso. Né? Muita gente nunca nem ouviu falar em Google Docs porque nunca usou. Das alternativas abaixo, marque aquela que não representa um dispositivo de armazenamento nas nuvens. Qual dispositivo desse não é armazenamento em nuvens? Com toda certeza você já identificou de cara após essa aula. Google Drive, sim. OneDrive também. Dropbox também. Agora, disco rígido não é nuvem. Isto aqui é no seu computador. Nuvem é Google Drive, OneDrive, Dropbox. Lembrando, Dropbox 2 GB gratuito, mais do que isso paga. 15 GB para o Google Drive e 15 GB para o OneDrive. Esses valores são gratuitos. Acima desses valores é pago. Continuando. Os serviços de
permitem que os arquivos de um usuário sejam salvos remotamente, compartilhados com outras pessoas e acessados a partir de diferentes computadores. Isto aqui é a ideia justamente do armazenamento. Está aqui, ó, a resposta. Isto aqui é o armazenamento em nuvens, armazenamento de dados em nuvens. Não esqueça que esse é o termo em inglês para armazenamento de dados. Então, armazenamento em nuvens, está aí, né, o termo em inglês. Às vezes aparece em prova dessa maneira. Bom, são exemplos de serviços de armazenamento de arquivos em nuvens. Olha essa questão. Quais são os exemplos de armazenamento em nuvens? As nuvens computacionais. Bom, você já sabe que o WhatsApp não é nuvem computacional, com toda certeza, é um aplicativo de comunicação. Bom, a questão correta está aqui, ó, onde cita todos que já vimos: Google Drive, Dropbox, OneDrive também faz parte, o iCloud, Amazon Cloud Drive. Ó, esses aqui são exemplos de nuvens computacionais. Bom, então, o item que cita nuvens computacionais, todos eles é letra E. Gabarito letra E. Bom, vamos ver aí questões. Vamos dar um tempinho para que você possa ler. Ó. Para aí o vídeo, dá uma lida aí na questão. Veja qual é a alternativa incorreta. A questão que é: qual das alternativas abaixo está incorreta? Vamos ver? Enfrentando problemas de armazenamento em um setor onde eram gerados grandes volumes de dados, o Luciano solicitou à equipe de TI de sua instituição que disponibilizasse mais espaço no servidor para arquivos do seu setor. Prontamente avaliando a situação do setor de Luciano, a equipe de TI decidiu ampliar a capacidade de armazenamento de dados de toda a instituição por meio da utilização de servidores online, em que oferece hospedagem de arquivo em nuvem. Então, com base nos conceitos de computação em nuvens, qual a afirmativa abaixo incorreta? Um aplicativo disponibilizado em nuvem pode ser acessado por um mesmo usuário em diferentes plataformas, como notebooks e celulares? Claro que sim. Você pode acessar do seu notebook, você pode acessar do seu celular, do seu tablet, a mesma aplicação. Usuários que trabalham com aplicativos de computação em nuvens podem acessá-lo independentemente da sua localização, contanto que esteja conectado na internet, está correto. Uma nuvem pública permite acesso irrestrito a qualquer usuário sem necessidade de autenticação? Se é público, né? Então, o Google Docs é um exemplo de serviço em nuvem disponível pela internet, podendo ser acessado por meio de navegador? Claro que sim. Aplicativo de computação em nuvem não suporta armazenamento de dados em tempo real? Claro que está errado. Ó. Vimos em questão anterior que ocorre a definição de nuvem, que os arquivos são sincronizados. Existe a sincronização, você pode fazer uma atualização e em tempo real. Tá bom? É de imediato, não é depois. Então, aplicativo de computação em nuvem suporta armazenamento de dados em tempo real. Você pode, por exemplo, gerar um backup e ao mesmo tempo fazer o upload para a nuvem computacional. Do mesmo jeito, né, ou quando você está acessando Netflix, então você está fazendo o download e assistindo simultaneamente, como também no YouTube. Então, a resposta da questão letra E, que está errada. Vamos para a próxima. Do mesmo jeito, ó, para aí o vídeo, leia a questão, que é extensa, vê se você consegue identificar o que é certo e errado. Em relação aos modelos de serviço de computação em nuvem, analise as proposições abaixo. Bom, quer saber quantas estão corretas? Estão corretas apenas? Vamos ver quantas estão corretas? No SaaS, o usuário administra a infraestrutura subjacente, incluindo redes, servidores. SaaS não é isto. SaaS é software. Não está definido corretamente. Letra 2. O ambiente de computação em nuvens é composto de modelos de serviço. Software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, entre outros, está correto. O serviço, então temos aí já o 2, correto. O 2 atende, o 1 está fora. Já podemos eliminar aqui, ó, 3 itens, o 2 está correto. 3. O modelo de serviço PaaS prevê que o usuário possa administrar infraestrutura adjacente? Não, infraestrutura é IaaS.
A-A-S. Está errado. Então, 3 está fora. Logo, o gabarito está aqui, ó, letra E. Vamos ver o 4. O modelo de serviço IaaS permite fornecimento de recursos tais como servidores, redes, é a chamada infraestrutura. Então, este item está certo. O PaaS fornece um sistema operacional, linguagem de programação, ambiente de desenvolvimento. Esse é o objetivo do PaaS. Está certo também. Então, o gabarito da questão, letra E, essa é a resposta da questão. Espero que você tenha identificado aí corretamente. Se não, revê o que foi visto na aula, que foi dado isso aqui. Foi visto todos esses detalhes aí na nossa aula. Continuando, do mesmo jeito, recomendo aí que pare o vídeo, leia a questão aí com atenção, para que possamos responder. Um analista utiliza um conjunto de aplicativos de escritório, Google Docs, que não estão instalados em seu computador, mas em servidores espalhados em diversos pontos da internet. Lembra? Citei isso na nossa aula. A ideia do que é uma nuvem computacional. Além de acessar os aplicativos, guarda também os documentos produzidos por meio deles, nesses servidores, de forma a poder acessá-los a partir de um computador conectado à internet. O analista utiliza um tipo de computação em nuvem, conhecido como, veja, desenvolvimento como serviço, DaaS, software como serviço, SaaS, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço ou comunicação como serviço. A resposta você já sabe, é software como serviço. Ele está acessando software. O Google Docs é um exemplo de software como serviço. Disponibiliza software para os usuários e pode armazenar o resultado, que são os arquivos gerados de texto, planilha e apresentações. Mais uma questão para continuarmos. Na computação em nuvem, olha o termo em inglês, está ali o termo em inglês, ó. Computação nas nuvens, está aqui, que mudou a visão das pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação. O modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações, para desenvolvimento, então você já sabe, isto é uma plataforma como serviço, não é software. Ambiente sob demanda para desenvolvimento, né? Para desenvolvedores de aplicações, é a plataforma como serviço. Bom, minha gente, ficamos por aqui nesta nossa aula. Espero que você tenha aproveitado todo o conhecimento que foi passado. Espero que você vá, acesse a internet, dá uma olhada lá nas nuvens computacionais, faz uma pesquisa, vai no Wikipedia também. Você pode ir no Wikipedia, tem informações sobre essas nuvens computacionais. Só é você digitar. As imagens que eu mostrei aqui, os textos foram retirados lá do Wikipedia. Tem até o endereço. Então, você pode pesquisar mais e conhecer mais, ler mais sobre as nuvens computacionais. Por exemplo, a OneDrive. Então, se você quiser mais dados, então você pode fazer uma pesquisa e acessar. Está aí a página que fala da OneDrive, tem o histórico. Tem uma série de informações. Se você quer saber sobre determinado serviço, IaaS. Então, cada serviço desse está descrito, como ele funciona. Eu espero que você enriqueça aí seu conhecimento. Tá bom? Tudo ok? Ficamos por aqui então. Até o nosso próximo encontro.